É, uma regressão. É. E eu tava pensando uma coisa, sabe, Monark? Vamos pensar. Caetano, Chico Buarque, Mutantes, essa turma toda. Bom, a Elis Regina morreu, né? Mas tá. Essa turma toda, até a própria Elza Soares, esse pessoal tá tudo vivo, cara. Tá tudo vivo. Agora, nos anos 80, quantos não morreram? Cazuza, né? Me lembrem aí, teve outros que morreram nos anos 80. Cássia Eller. Cássia Eller. Teve outro. Não, teve muita gente que morreu nos anos 80, cara. Por quê? Por que a geração dos anos 80 teve muito mais suicídio ou morte de doença? Drogas novas? Do que os anos... Não, nos anos 60... Tinha droga pra caralho? Porra, ácido pra caralho. Pode muita crer. droga. Não. Não, de forma nenhuma. Nos anos 60 é muito mais psicodélico. É Jimi Hendrix. Não, de forma nenhuma. Eu acho, e eu vou produzir uma interpretação aqui para vocês. Eu acho que a indústria fez muito mal à música brasileira dos anos 80. Sabe? A indústria. A indústria. Eu não vou... Outro dia eu falei, que Cazuza é o caralho. Eu não vou jamais falar. As pessoas acharam que eu estava criticando, cara. Não, cara, eu não vou criticar artista, não, cara. Todos os artistas, para mim, artista é como Deus, né, cara? São importantes pra caralho, né? Eu jamais criticaria Renato Russo, que é dos anos 80, que para mim é complicado. Uhum. Cazuza, Herbert Viana, jamais criticaria eles. A minha questão não é... Eu acho que a indústria, através dos seus capatazes, tipo Liminha, né? E o maior de todos, que é o senhor Midani. Senhor o quê? André Midani. André Midani. Né? Fez muito mal nos anos 80 a música brasileira. E não é culpa do artista. Eu não vou responsabilizar o artista. Eu não acho que o artista tenha culpa nessa história. É uma O industrialização som daqueles discos, da música. o som daqueles discos dos anos 80 é responsabilidade da indústria. Não é responsabilidade dos artistas. Quando você diz indústria, você diz a Indústria fonográfica. A forma com que os contratos eram feitos. Sim, tudo. Um preconceito tudo. no tipo de qual linguagem era aceita ou não. E toda a classe média ali. Toda a classe média ali. O que rolou com essa classe média quem era Lobão? Dos anos... Quem era Cazuza? Quem era Herbert Viana? O povo estava fora dessa história. Sacou? Nos anos 90 isso começa a mudar. Isso começa a mudar. O que tinha na água da classe média naquela época lá que eles eram tão cuzão? Nos anos 90 começa a mudar com o Planet Ramp. Nos anos 90 começa a mudar com o Chico Science Nação Zumbi. Começa a mudar. Começa a surgir uma outra, mas ainda muito viciado no processo da indústria. Entendeu? Nos anos 60 a indústria estava se formando ainda. Estava começando. Eram os festivais. Ainda não sabia como pressionar os artistas. Exatamente. Entendeu? Eu acho isso, sabe? Eu acho que a indústria fez muito mal à música brasileira nos anos 80. Mas será que isso não é meio natural? Porque aconteceu a mesma coisa no YouTube, entendeu? Eu comecei no YouTube em 2000... na internet as coisas são mais rápidas, foi bem mais rápido, Mas eu comecei no YouTube em 2010, entendeu? E na época, a relação que a gente tinha com os outros criadores era muito inocente, tá ligado? Era um período que não parecia que eu tava numa relação de trabalho, business, money e etc. Ou ego e não sei o que, entendeu? Era uma relação que parecia que eu tava fazendo um encontro de colégios, tá ligado? Um negócio bem mais infantil, mais inocente, mas puro também, sabe? Lógico, tempo. O começo. Mas aí depois, o que acontece, né? Entra muito dinheiro, as pessoas que antes eram muito unidas, elas começam a se separar, começa a rolar muita intriga de outras coisas, começa a vir outras pessoas que não eram da indústria, né? E começam a fazer... O negócio começa a crescer, perde de controle, e aí, no fim, rola uma popularização dos conteúdos, as coisas que são mais chamativas e extravagantes, elas começam a aparecer e fortalecer, e aí você tem um conteúdo que é sempre muito raso, mas muito extremo.
para chamar atenção e manter os cliques. E é uma coisa, Monark, que eu falo, que é o seguinte, eu sempre falo isso, se um pesquisador estudar a música brasileira, né, suponhamos da década a moderna música brasileira, que eu chamaria da década a partir dos anos 60 até hoje, né, se ele se limitar ao que era produzido na indústria, a pesquisa dele está furada. Está me entendendo? Porque a indústria, ela representa uma parcela mínima da música brasileira que era feita. Porque muita gente boa não conseguiu entrar na indústria. A indústria era extremamente seletiva. Era portas fechadas. Era o castelo. Você está me entendendo? Sim. O castelo de Kafka. Que o cara quer entrar e não consegue entrar. Você está me entendendo? Então, a indústria fonográfica, nos seus primórdios, assim, digamos, nos anos 60, ela ainda tinha um frescor. Ela tinha uma coisa da experimentação. Tinha um idealismo. Um idealismo, estava experimentando. Do artista. Talvez as produtoras, elas eram os artistas, né? A partir dos anos 70, a coisa começou a virar... O Caetano fala, não, agora, nos anos 70, eu vou fazer a minha carreira... Vou seguir a minha carreira... Exatamente. E aí é que mora o problema. Morre os sonhos aí. A década de 70 foi isso, e os anos 80, para mim, foi o ápice disso, entendeu? De uma coisa que... Nos anos 80, você ligava a televisão, ligava o rádio, você só... Não tem nada de sertanejo universitário, não. Sertanejo universitário não existia nessa época ainda. O sertanejo universitário vai começar a ser criado a partir dos anos 90, no Jardim da Dinda, com o senhor Collor de Mello, que reuniu no Jardim da Dinda os nomes do sertanejo universitário, o Zeca, essa Zezé de Camargo, todo esse nome todo, e a partir daí, dos anos 90, anos 2000, foi aí que, a partir daí que o sertanejo começou a se constituir e começou a se fortalecer mais, cada vez mais. Com o Collor? Com Collor. Com Collor. Que ele é presidente na época. Meu amigo, com Lula. Meu amigo, com Dilma. Não, mas eu não entendi. Eles se reuniram para... Meu amigo, a música sertaneja universitário está intimamente ligada ao agronegócio. Ah, entendi. Ah, com certeza. A gente até conversou com alguns caras que são dessa indústria, eles falaram isso também. Que eles têm... Então, eu quero dizer o seguinte, a nova república, olha o que eu quero dizer, olha onde eu quero chegar, cara. Essa nova república do Ulisses, do Tancredo, 1988, eu morava em Salvador nessa época, né? Vamos em a nova república, né?